Voltamos com o nosso time de analistas para comentar as falas do ministro Edson Fachin. Eu já jogo para a Thaís Arbex, lá em Brasília, que transita como poucos e poucas nas cortes superiores de Brasília. Thaís, por que o Fachin disse o que disse? Caio, para além do que disse o ministro Edson Fachin, também é importante a gente olhar para a fotografia daquela declaração. Ao seu lado estavam Alexandre de Moraes, os ministros Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Lewandowski, que serão presidente e vice-presidente do TSE a partir de agosto, ou seja, durante o período eleitoral, e mais à direita, para quem estava vendo daqui de onde eu estou vendo, o ministro Campbell, que hoje é o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral e conduz aquela investigação administrativa aberta lá atrás sobre aquelas notícias falsas, a distribuição de notícias falsas nas eleições de 2018. Então, um quarteto que, na verdade, estava dizendo a mesma coisa. Estava ali em defesa do Tribunal Superior Eleitoral e, mais do que isso, estava dizendo que o papel das Forças Armadas será o mesmo de sempre. As Forças Armadas atuam, sim, nas nossas eleições. Elas atuam no apoio logístico, elas atuam no dia dos pleitos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, garantindo a segurança da votação e garantindo também uma apuração também segura. Então, é isso. Esse é o recado. É dizer que as Forças Armadas continuarão participando do nosso processo eleitoral. Elas também estão incluídas entre aquelas instituições que fiscalizam, mas elas também participam desse apoio logístico e que não há espaço para qualquer movimento fora desse quadrado, das 4 linhas, como costuma dizer o presidente Jair Bolsonaro. Agora é interessante, Thaís, porque eu bati hoje com fontes militares da Ativa e esse recado pegou muito mal. Eu venho cobrindo e conversando com militares já há alguns meses, anos talvez, e eu senti uma situação como acho que nunca senti nessas conversas, a forma como eles enxergam, né? Eles enxergam estarem sendo agredidos. E perguntei, e aí, né? O que pode dar, né? Eles se sentem, sim, constantemente agredidos pelo TSE e também apontam que das duas uma ali, né? O que pode acontecer? Ou eles se retirarem desse Comitê de Transparência Eleitoral, para o qual foram convidados pelo TSE, gosto sempre de pontuar isso, ou fazerem um contra-ataque técnico em relação à última resposta do TSE. Mas me chamou muita atenção quando uma das pessoas com que eu conversei me disse que se permanecer da forma como está, pode ficar insustentável, sei lá o que isso quer dizer. Raquel Landim, de alguma maneira, os investidores internacionais se sentem temerosos de investir no Brasil em razão dessa crise que não acaba, né? Quando a gente vê TSE ou Supremo e Palácio do Planalto, em algum momento ela acaba ou ela reflui. Passa um tempo, ela volta. Agora essa, TSE, Forças Armadas, ela está indo devagar e no impasse que parece não terminar. Como os investidores veem isso? Caio, Thaís trouxe, né, a percepção do TSE, você trouxe a percepção das Forças Armadas, os dois lados da questão. Vou tentar dar um passinho para trás e ter uma perspectiva mais distanciada. Hoje, conversando com o pessoal que está o tempo todo tomando o pulso do investidor aqui no Brasil e no exterior também, a percepção é que este conflito entre ambos não agrega nada. E existe, está crescente também, uma sensação de que, olha, ótimo, o TSE tem mesmo que defender as urnas, o sistema eleitoral, a gente não pode deixar esse tipo de marola crescer no Brasil, mas de que os ministros do Supremo precisam falar menos. Eles precisam se expor menos, eles precisam ser menos uma parte envolvida dessa questão, porque como o Bolsonaro ataca as urnas e eles assumem o papel de defesa, eles acabam se contrapondo ao Bolsonaro, só que eles têm que ter o papel da imparcialidade.
que é de julgar um eventual conflito ali sobre qualquer questão que surja entre Bolsonaro e Lula. Então, a percepção desses investidores que estão olhando aqui um pouquinho de trás é que todo mundo devia baixar um pouquinho a bola, inclusive os ministros do STF. Raquel, Thaís,